foto com carinho e já posso confirmar. Priscila Ferraz pra Pernambuco melhorar. 1580 é fácil decorar. A gente precisa dela pra saúde avançar. Oi gente, estamos aqui para mais um bate-papo. Hoje a gente trouxe esse amigo, Romário Aragão. Romário é professor da rede pública, da rede privada, tem uma história de militância em defesa do jovem, da comunidade. E Romário, fique à vontade aí para a gente soltar umas perguntas apimentadas, para a gente fazer uma coisa bem interessante e que a gente saia daqui fortalecido, com grandes ideias. Vamos lá, vamos bater um papinho aqui com Priscila, né? Falando sobre a educação, essa realidade que sem educação, realmente, para enfrentar o que nós vamos enfrentar durante muitos anos, a gente precisa estar ali junto com a política e nós vamos bater esse papo. Quero começar logo lhe perguntando, Priscila, sobre a atual gestão que você acha dos recursos da educação que são destinados para ela e que não são aplicados nem federalmente, nem estadualmente, e isso acaba prejudicando a educação. Qual é o seu ponto de vista relacionado a isso? Romário, é o seguinte, a gente tem que começar certo do começo. Se a gente tem um sistema de educação que é tripartite, como você falou, vem verba federal, verba estadual para chegar no município, se o governo federal não tiver, né, com esse olhar, com essa responsabilidade de destinar recursos para a educação, acaba que o Estado sofre, acaba que o município sofre. Então, a gente quer ir lá justamente para Brasília para fortalecer isso, para a gente ter essa garantia de que vai vir o recurso e que vai ser investido. A educação está passando por uma crise muito grande, a gente precisa de mais escolas, a gente precisa de mais creches, a gente precisa realmente ter um olhar diferente. A tecnologia está aí, então a gente precisa informatizar cada vez mais, trazer ciência, pesquisa para a educação pernambucana, e é isso que a gente quer fazer, brigar, garantir esse repasse, porque muitas das coisas que estão hoje com dificuldade, porque a cascata já está ruim, já está vindo errado lá de cima. Realmente a gente precisa desse investimento para a educação, né? Não só em Pernambuco, mas no Brasil em si, porque assim, a educação ela vai gerar muitas outras coisas, como segurança, saúde. Eu acho que tudo começa na educação, então é muito importante que os recursos sejam destinados e aplicados à educação. A gente tem um grande problema no Recife, que é a questão das creches para as crianças, que hoje em dia pouquíssimas creches têm dentro das comunidades. Então as mães ficam sem trabalhar porque não têm onde colocar os seus filhos para estudar. Então essa questão da aplicação tem que ser aí realmente verdadeira para a educação. E isso também, aproveitando já, influencia muito, Priscila, na questão do abandono do ensino médio sobre a juventude. A juventude não tem mais aquele foco de querer estudar porque ela quer trabalhar. E nós temos um sistema de educação que não oferece com que o estudante ele esteja ali estudando e ao mesmo tempo trabalhando para garantir o seu recurso. Então existe um abandono de uma evasão muito grande, né, na educação. Você poderia aí nos falar sobre essa questão do abandono da evasão escolar? Dentro das nossas plataformas de governo que a gente quer discutir, que a gente quer fazer o enfrentamento e levar para frente, são as creches, né? A gente tem que ampliar. Existe um gargalo muito grande dentro do estado de Pernambuco, onde o número de creches é insuficiente para as crianças. E a creche e o incentivo dentro da primeira infância, a educação dentro da primeira infância é a garantia de um bom cidadão mais na frente, né? Então, se a gente não investir na creche, a gente já vai perder uma das épocas mais importantes que a criança tem para absorver conhecimento, para falar várias línguas, né? A formação do cidadão vem desde a creche. E aí a creche, ela já dificulta quando a mãe não consegue, né, ter o acesso a isso, a mulher ficar em casa, a mulher não trabalhar, a mulher não estudar. Então a gente precisa ampliar as creches aqui na cidade do Recife. Então isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem para defender. Você falou também na questão do incentivo do jovem em ele querer estar na escola, dele estudar. Um dos projetos que a gente tem discutido é incentivar várias empresas que possam estar também inseridas dentro desse contexto escolar, patrocinando pesquisa, dando incentivo, o primeiro emprego através de parceria pública e privada é muito importante, porque o jovem ele sai com aquela vontade e já tem um certo espaço para ele discutir. Uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje é a fome, né? As pessoas estão precisando trabalhar, as pessoas estão querendo, então elas estão deixando de se educar para correr atrás do emprego, para puramente se alimentar às vezes, né? Sem poder investir em educação. Então,
educação, como você falou, é a base de tudo. Se a gente não tiver educação, a gente não vai ter saúde, a gente não vai ter segurança. Então, dentro das nossas plataformas e dentro do que a gente quer levar e assegurar para o pernambucano, é uma saúde de qualidade, é a criança na primeira infância na creche e o adolescente dentro das escolas com a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho. Isso é importante, porque assim, a gente, quando chega no ensino médio, os estudantes do ensino médio, nós temos realidades diferentes, né, do que é educação infantil, do que é o Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. E dentro da escola, não se ensina sobre política. Nós não aprendemos sobre política. Eu queria saber de você, qual a sua opinião sobre a escola, que deveria ser muito importante, porque veja, terceiro ano do ensino médio, a gente dá aula de vestibular, a gente vai aprender sobre a Era Vargas, sobre o regime militar, sobre tudo que aconteceu na política. Só que hoje, na prática, não se ensina política à juventude. Talvez seja por isso que a juventude ela não quer saber de política. O que é que você tem para falar para a gente sobre esse não prazer de participar da política? Porque eu faço política desde meus 14 anos, desde o movimento estudantil. A tua história é linda, você né? Então, assim, disputei várias eleições da União Nacional dos Brasil. Disputamos juntos até para vereador aqui na cidade do Recife. E a gente tem essa conexão com a educação, porque defender a educação vai ser sempre uma bandeira que tem que ser para todos. Né? E a juventude hoje em dia está perdida por não acreditar na política. Né? E a gente vive isso, Priscila, todos os dias, de não aceitar. E eu acho que a escola deveria sim ensinar sobre política. Eu defendo que a escola seja um dos nossos espaços mais democráticos dentro da sociedade. Para mim, dentro da escola não pode ter barreira, nem pode ter hora. Sim. Né? A escola deve ser aberta, a escola deve ser movimentada, final de semana, à noite. Né? Então, esse espaço a gente pode usar de várias maneiras. Né? Dentro da escola, a gente tem que ensinar, as crianças elas têm que participar de eleições de representantes de classe, a gente tem que fomentar os diretórios infantis, juvenis e acadêmicos dentro das escolas e das universidades, porque é esse espaço onde o jovem ele vai se manifestar, onde o jovem ele vai falar do que ele quer, né? Mostrar tanto as inseguranças como mostrar os sonhos dele. Então, a gente tem que fortalecer isso sim dentro das escolas. Um dos nossos programas e que a gente quer implantar é o Educa Sexo dentro das escolas, onde a gente vai falar de planejamento familiar, de educação sexual, que a gente sabe que também existe ainda um grande número de adolescentes que engravidam e que saem da escola e deixam de estudar, consequentemente até trabalhar, porque tiveram que ser mãe, né, numa fase tão crucial dentro da formação do cidadão. Então, o Educa Sexo, a gente quer conversar sobre educação sexual, sobre planejamento familiar, com as meninas, com os meninos. E lugar na escola é para a gente falar sobre tudo, né? De falar de religião, falar de futebol e, por que não, de política. Quanto mais a gente afasta as boas pessoas da política, mais a gente corre o risco de ter pessoas ruins, sem experiência e com má formação social e de pessoas que não consigam realmente acrescentar. Então a gente tem que trazer as pessoas boas para a política e a política tem que começar dentro das escolas. Você pensa assim, né? Quando se forma uma juventude que entenda de política, nós vamos ter uma parcela de pessoas que vai bater de frente com a política, né? Porque eles vão começar a discutir, não, nós não aceitamos isso porque isso está errado, né? Porque eu aprendi assim, foi assim durante toda a minha vida, quando eu comecei, me apaixonei pela política estudantil, e eu sempre batia de frente, quando, olha, vai ser assim, não é assim, a gente tem que analisar e ver se dá para a juventude fazer, não aplicar de forma direta dentro das escolas e obrigar a eles fazer tudo da forma que tem que ser. Você falou uma coisa que eu acho crucial, que eu sempre falo aqui nos nossos bate-papos, o político ele tem que ouvir mais do que falar. Então, quando a gente cala qualquer segmento da sociedade, desde a criança ao estudante, ao jovem, ao LGBT, ao idoso, a gente está fazendo aquela velha política, e a política que não serve. Porque quando a gente não empodera a sociedade para ela lutar pelos seus direitos, para ela lutar pelos seus quereres, a gente acaba que o político vai dizer o que é que vai ter que ser feito. Não, gente, não sou eu que tenho que falar somente, não é somente eu que tenho que falar o que a sociedade precisa, o que o jovem precisa, o que a mulher precisa. Não, a gente tem que ouvir vocês.
E a gente escuta as pessoas quando a gente dá formação, quando a gente dá educação, para que essas pessoas elas consigam somar. A política é uma soma. Nós políticos, nós somos apenas a voz, as vozes das pessoas. Nós estamos ali não para falar sobre os meus anseios, não para falar sobre a nossa história, mas sim para falar sobre as pessoas, para dizer o que as pessoas querem e ter uma sociedade mais justa. O importante é ouvir, né? Eu acho que tanto na educação quanto na saúde é importante ser ouvido. E às vezes os estudantes, a juventude, só quer ter esse momento de alguém pare para ouvir as necessidades que também tem a juventude. Não fingir que a juventude não está valendo nada, que é apenas mais uma parcela que tem na sociedade, como agora nós estamos no meio da política, colocando uma grande esperança, né, de uma renovação agora nas próximas eleições relacionada à juventude, por causa da demanda de novos títulos que foram tirados, né, entre jovens, né? De 16 a 18 anos. A gente teve uma militante companheira, Anitta, né, que fez um movimento aí. E hoje até o coeficiente eleitoral a gente acredita que vai mudar, por quê? Porque bastou uma pessoa, né, bastou uma influência que a gente chamar o jovem se identificar com uma pauta, que o jovem foi assim, ó, de carrada, né? E o jovem, isso provou o quanto o jovem quer estar próximo, quer ouvir, quer discutir a política. Às vezes os políticos é que não dão oportunidades a eles. E só lembrando na juventude, né, que o Fora Colo foi feito pelos estudantes, né? Sim, o movimento dos caras pintados, dos 100 fui pra rua, tirou lá Fernando Collor. E assim, é importante porque está registrado na história do Brasil que a juventude tem quanto essa a juventude força, tem força, a é capaz de importância mudar que ela tem, né, o rumo da nossa sociedade. Em Pernambuco talvez seja um pouco diferente, porque assim, a gente tem uma visão de governo dentro das escolas que é totalmente contraditória. Por exemplo, o estudante que é da escola privada, sim, ele ingressa diretamente na universidade pública. Só que o estudante que é da rede pública não consegue. Não ingressa na Universidade Federal. Você né? achar as ali. respostas, né? Por exemplo, é uma contradição, porque quem é da rede privada acaba estando lá na Federal, que é o sonho de todo mundo, é chegar na Federal. Só que às vezes não temos recursos para chegar até lá. Então, o estudante que é da escola pública, infelizmente, vai migrar para a universidade particular, a rede privada. Então é uma contradição que acontece aí na questão da nossa educação. Eu acho que não só em Pernambuco, porque assim, Pernambuco... Acho que no Brasil toda essa realidade, né? Nosso país, né? A gente tem essa visão muito forte no Nordeste relacionado. Fora que muitas pessoas desacreditam da educação nordestina, né? Eles desacreditam disso, mas assim, eu sempre acredito que tudo é possível quando se tem a educação. E o acesso, não é pelo salário, não é pela escola. Eu sou professor por amor à minha profissão, porque sempre foi o que eu quis e sempre estava ali inserido. Mas diz o que você acha da nossa educação pernambucana? Olha, a gente tem que ser verdadeiros, né, e mostrar a realidade. A gente não está aqui para fazer nenhum tipo de governo negacionista. A gente tem que pegar números, a gente tem que acompanhar, a gente tem que ter dados, monitorar, e a gente sabe o quanto precisa melhorar. A gente sabe, como você falou, existe uma evasão muito grande, né, na parte do ensino médio, porque o jovem às vezes ele não está nem se identificando com a qualidade do professor que está lá, a forma, né, do aprendizado hoje, que precisa ser uma coisa mais dinâmica, precisa ter tecnologia, precisa ter vários insights. Porque um avanço, né? A gente tá na geração Y, não sei nem qual é a geração que está aí, diz aí, porque as pessoas querem estar fazendo várias... Uma junção, né? Da Y com a Z, uma nova geração que já está se formando. Então a gente sabe o quanto o jovem hoje ele está rápido, dinâmico, e a escola tem que acompanhar isso. Então a gente precisa pagar melhores salários, a gente precisa ter melhores estruturas, a gente precisa ter segurança dentro da escola, o ensino integral é de extrema importância e a gente tem que oferecer uma boa comida, então a gente tem que ter plataformas, currículos escolares, onde realmente a gente dê uma forma melhor de educação. Em Pernambuco sempre foi um estado de vanguarda e a gente quer que o nosso jovem saia preparado. Então, o que a gente tem que fazer, Romário, é um diagnóstico, olhar números e ir para a mesa, escrever, discutir lá em Brasília. É para isso que a gente está aqui. A gente está pronto, vamos embora. Então foi isso, a gente está aí investindo na educação e acreditando sempre na melhoria da nossa educação pernambucana. Perfeito, sabia que Romário seria hoje um
papo super bacana. Quero agradecer você, Romário, por esse momento. Foi muito importante e a gente vai ter um olhar super especial para a educação. Gente, obrigada. Eu tô com o Romário Aragão. Segue a gente nas redes sociais. E vem com a gente conversar e bater papo. Aí, fala aí, Priscila Ferraz.